a distância que ainda vou andar para escutar uma canção que fale dos homens de bom coração, sem a noção do saber. Qual a verdade dos livros da lei, sem a noção do saber? Qual a história que falta contar e qual devemos esquecer? Qual a história que falta contar e qual devemos esquecer? Qual o segredo de cada coração? Quem sabe me responder? Qual o segredo de cada coração? Quem sabe me responder? O primeiro contato certamente foi do berço mesmo, né? Foi, embora na minha família não tenha nenhum artista, eu sou o primeiro da família, digamos assim, a trabalhar música, trabalhar cultura de forma mais esteticamente mais profissional. Mas o primeiro contato foi com a minha mãe, claro, e em segundo plano, um segundo momento, já foi com o meu pai. O meu pai era um tirador de reisado, como a gente chama lá no interior do Piauí. Ele tocava um fole de 8 baixos e eu acompanhava ele nessas idas e vindas, né? De feiras em feiras, né? E esse trabalho com o reisado ele acontecia mais no período natalino, devido, claro, ao nome ser dado a uma celebração aos 3 Reis Magos, né, que vai desde o nascimento de Cristo até o dia 3 de janeiro, 6 de janeiro, que é considerado o dia de Reis, que é o dia grande, como eles chamam, né? E esses momentos são momentos de você passear de casa em casa, você tocando as cheganças, tocando as sanfonas, fazendo as caretas, o boi, a tirada do boi, né? A partilha do boi. E então eu tinha 4, 5 anos de idade e já acompanhava meu pai fazendo esse trabalho de reisado. E eu acho que, em consequência disso, vieram as feiras livres, né, que foi onde eu passei grande parte da minha infância, se não toda ela, né, dividida entre as feiras livres, né, os roçados, as serras, né, que era onde eu vivia realmente. Então o contato com a música basicamente foram esses contatos de festejos populares e de feiras livres do interior do Nordeste brasileiro, do interior do Piauí mais especificamente. E a gente ouvia de tudo, a gente ouvia de Valdir Soriano até Beatles, né? Então eu trabalhei durante algum tempo, dos meus 13 até os meus 15, 16 anos de idade, numa loja de vender disco de vinil, por isso a minha paixão por vinil. Eu tenho cerca de 8.000 discos de vinis, né? E ainda hoje continuo colecionando vinil e comprando vinil e escutando vinil e pesquisando vinil. Então essa soma de tudo que se ouviu, toquei em banda baile também na minha adolescência, né? Eu comecei a tocar violão, eu tinha 12, 13 anos de idade, foi meu primeiro instrumento, o violão. E daí eu toquei em banda baile, né? Aí junta isso com aquela ansiedade da adolescência, aquelas primeiras paixões da adolescência, aqueles primeiros versos da adolescência, que aí entra Zé da Luz, entra Augusto dos Anjos, entra quem mais que entra nessa história de memorização de versos? Entra o próprio Adélio Bandeira, entra o Zé Limeira, né? entra uma gama enorme de cantores, né? Que você vai conhecendo na sua adolescência, e tudo isso junto, esse caldeirão nordestino que nós vivemos no começo dos anos 70, dos anos áureo, digamos assim, da música nordestina. Áureo por um lado, porque nessa época, em 70, o Luiz Gonzaga estava meio para baixo, e artistas como Alceu Valença, como a Elba, como o Zé, como o Fagner, eles começavam a invadir o Brasil, né, com a sua música nordestina, né, com outro conceito, mas eles invadiam. Então eu acho que essa gama de coisas juntas
elas vão contribuindo para a sua formação, para a sua experiência e para aquilo que mais tarde passa a ser compositor. O processo de criação musical, ele é, ao mesmo tempo ele é empírico, e ao mesmo tempo ele é nostálgico, ao mesmo tempo ele é momentâneo, ao mesmo tempo como uma vez eu perguntei a Santana sobre como é que ele escolhe as canções para colocar no repertório dele. Ele disse a mim que ele não escolhe as canções é que escolhem ele. Então, o processo de composição é uma coisa bem peculiar, né? A gente não sabe exatamente quando começar uma música. Eu tenho meus momentos de me sentar aqui no meu estúdio, trancar, e pego a minha viola, pego minha rabeca, vou escrever, vou tentar musicar alguma coisa. Mas não há assim uma regra, uma forma de como você vai compor, em que você se inspira. Geralmente a música lhe procura mesmo, né? Geralmente aquelas ideias, você pode estar dirigindo, você pode estar vendo TV, você vendo um filme, você lendo um livro, e dali sobra alguma coisa para você, que você poderia recriar em cima do que você está vendo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a arte, ela é um eterno processo de recriação, né? A gente cria, mas tudo já foi feito. Nós recriamos com os nossos olhos, com as nossas cores e sons, mas tudo ou quase tudo já foi feito. E a gente busca nessas coisas que já foram feitas, né, alimento para que a gente possa também criar o nosso pedestal e criar as nossas canções. Eu tento sempre nas minhas obras, tanto nas obras literárias quanto musicais, fazer algo diferente, né? O Embolê, ele é diferente em todos os sentidos, né? Porque foi um disco que foi, digamos assim, uma mudança muito grande na estética sonora do Beto Brito. O disco anterior ao Embolê foi um disco chamado Meio de Feira, que é um disco feito basicamente de música nordestina do forró tradicional, mas sem muita interferência de guitarras ou de tambores ou de eletrônicos, de grooves eletrônicos, né, coisa desse tipo. Mas quando nós criamos a estética do Embolê, a gente imaginou um baião, uma música nordestina, que ela pudesse ter uma sonoridade que fosse, digamos assim, levada para o mundo, que ela pudesse ter a cara do Nordeste para o mundo, não apenas aquela coisinha da zabumba, do triângulo da sanfona, tradicionalmente como nós conhecemos. Dentro do disco Embolê tem zabumba, tem triângulo, tem sanfona, tem ganzá, tem rabeca, tem viola, mas também tem guitarra distorcida, tem loops eletrônicos, né? Tem cítaras, né? E tem até um pouco de rap no meio dessa história toda. Então, a estética do Embolê, tanto sonora quanto literária, foi feita de uma forma que ela pudesse ser realmente diferente. E foi o grande disco da minha vida. É o meu grande disco. Antes e depois do Embolê, as coisas tomaram outro rumo na minha carreira, não só pela estética, mas pela proposta, porque como eu também sou cordelista, eu escrevo cordel há muito tempo, eu acho que a temática do cordel está presente na música de qualquer maneira. Não tem como você dissociar o cordel da música, ela está junto. E eu acho que o cordel é uma forma maravilhosa de se levar a música para adiante, de se levar essa música para a escola. Então, por isso que a gente quis criar esse conceito músico-literário do Embolê, que foi como nós desenvolvemos esteticamente o Embolê. E eu acho que, modéstia à parte, acho que eu consegui. Na realidade, a arte naif, ela que me escolheu, né? Eu, assim, experimentei vários estilos de pintura, mas a arte que eu mais me identifiquei foi com a arte naif, porque ela é uma arte espontânea, né? Ela é uma arte ingênua, uma arte que vem de dentro para fora, uma arte que vem muito através dos sentimentos, da sua vida, né? Que você vive, convive, das suas viagens, das suas lembranças de criança, né? Então tudo isso refletiu na minha pintura. Ela é uma pintura assim, que conta uma história, né? Não é uma pintura de modismo, né? É uma pintura que ela não tem época nem tem moda, né? Ela sempre está no canto dela dando recado. E a pintura naif é isso, ela dá o recado, seja de qual artista pinta, o que ele vive, o que ele... lembranças do que ele passou por ele, né? Ela é uma arte viva, né? A arte naif, eu quando morava em Guarabira, quando criança, pintava muito, né? Desenhava muito, bastante. E via muitos cordéis, né? Os cordéis tinham muitos desenhos
de pinturas espontâneas, desenhos espontâneos. Também, quando eu comecei a colecionar selos, foi quando eu despertei pela pintura também, né? Hoje eu ainda tenho uma coleção de selos com quase 2.000 selos, né? E foi através dos selos que eu descobri a arte no geral. E daí foi quando eu comecei a exercitar a minha pintura. E tá aí hoje o resultado de um trabalho de mais de 20 anos, de dedicação de mais de 10 horas por dia. Há 2 anos atrás, a minha pintura estava sendo estudada em sala de aula nos Estados Unidos, na universidade na Flórida, Valência. E para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Onde um público novo, diferente, teve interesse de conhecer um artista da América Latina, e no qual eu fui um dos escolhidos para ir lá. E a recepção foi maravilhosa, né? Porque é uma troca de informação, né? A arte naif, ela tem esse poder de mostrar a cultura local. Enquanto outras artes, ela é igual em qualquer parte do mundo, né? As artes de laboratórios, as artes contemporâneas, no Japão, em João Pessoa ou na França, se identifica muito com a arte contemporânea. E a arte naif não, é uma arte de raiz, é uma arte de um povo, né? De uma cultura, fala de uma cultura, fala de um boi que o estrangeiro não tem oportunidade de ver, uma festa de São João que eles não têm oportunidade de ver, e através da nossa pintura eles vê e sabem como é que a gente vive em termos de cultura, né? Então essa arte ela tem um poder muito grande de romper fronteiras para divulgar a nossa cultura. A arte naif ela era muito marginalizada, porque o que era moda era pintar o que era vindo de fora, né? Tudo que era de fora era moda, né? Enquanto isso as pessoas não sabiam o que tinha de melhor, de bom, que era uma pintura de raiz, de cultura de raiz. É tanto que é como se fala, o forró, por exemplo, é uma arte de cultura de raiz, não vai se acabar nunca, porque está no sangue do povo, né? E a pintura também, naif, ela também está no sangue dos artistas, não vai acabar nunca, né? Porque não é uma pintura de modismo, é uma pintura que você tem que botar para fora mesmo, não tem o que agradar ou não agradar, é uma coisa espontânea mesmo. Então ela assim resiste muito, porque é tanto que ela conseguiu o seu espaço, o seu lugar, né? Hoje mesmo eu estou com 22 exposições internacionais. Já expus por vários países, né? Sempre estão me convidando para expor lá fora, porque é uma arte viva, né? Ela fala muito bem. O homem se afastou muito da natureza, né? Eu, por exemplo, quando eu vim morar aqui era uma verdadeira floresta de cajus, né? Hoje é uma verdadeira de arranha-céus, né? Quer dizer, inverteu tudo, o homem inverteu tudo, né? Mas se esquece que tem que replantar tudo isso, né? Que foram destruídos, né? E a gente tenta conscientizar os moradores para replantarem todo o cajueiro que foram destruídos esses anos aqui no Bessa. Não custa nada demais você plantar um novo caju que foi demolido por nós todos, né? Então a arte também tem esse compromisso com a natureza, com a flora, com a fauna. É tanto que minha arte ela tem muitos animais, muitos bichos, porque é uma forma de trazer o homem de volta à sua própria casa, né? Que é a natureza, né? A natureza está sendo muito agredida por nós, humanos, né? E eu não sabe até que ponto vai chegar isso. As artes plásticas do Pará é muito tradicional, a começar pelo Pedro Américo, né? Que foi o maior pintor da nossa história, né? Até os nossos tempos atuais. Ele foi o pintor do Império, né? Pintor que teve a oportunidade de registrar momentos históricos do Brasil, né? Foi o paraibano. Isso aí é importante porque é até uma responsabilidade para nós, né? Como artistas que hoje, dos nossos tempos, saber que tivemos grandes referências de artistas até os dias de hoje, né? E a Paraíba está num celeiro muito bom de artistas plásticos. Está muito bem, assim, não deve nada a nenhum estado. Temos grandes artistas plásticos aqui na Paraíba. O Pídio Dantas aqui é um pintor também importante, né, do Brejo do Cruz. Já passou pela fase figurativa, está numa fase muito bacana de esculturas, de pinturas contemporâneas. É uma boa pedida.
Tem a questão da vocação, né? Eu acho que quando a gente tem a vocação para uma coisa, para o desenho, para outro tipo de profissão, né? Você já vem com essa tendência, você começa espontaneamente a fazer alguma coisa. Mas uma coisa interessante, existiu no Brasil um movimento de alfabetização chamado Mobral. E eu fui aluno do Mobral. E por incrível que pareça, o material que eles forneciam para os alunos, eu achava assim uma coisa fantástica, porque eram muito bem ilustrados, entende? E com ilustrações assim direcionadas para o homem do campo, para o aluno do campo, entende? E eram cores planas. Esse meu trabalho, esse trabalho que eu faço recentemente, com cores planas, contornadas, eu penso que vem dali, porque me encantou quando eu vi as cartilhas, né, com as figuras coloridas, contornadas. Eu achava aquilo uma coisa espetacular, entendeu? Então eu acho que ali realmente foi o início de tudo, entende? Depois eu vim morar aqui em 74 e comecei a trabalhar na imprensa, trabalhar em jornais, e foi quando eu tive assim um contato bem mais próximo da arte, né, que foi a charge, foi o desenho publicitário, a questão das ilustrações, que eu fazia ilustrações para poemas, pessoas que escreviam naquela época. Veja bem, a escultura também tem um começo bem distante, lá atrás. Há pouco momento eu lhe falava sobre os ex-votos, mas tem uma coisa interessante que eu comecei fazendo ex-voto também, né? Eu morava no interior, em sítio, e naquela época as pessoas ainda faziam as promessas, queria pagar a sua promessa e tal. E como eu gostava de desenhar e esculpir alguma coisa em madeira, o pessoal começou a me encomendar os ex-votos a fazer. Eu fazia os ex-votos, achava assim uma coisa maravilhosa. Pronto, depois, quando vim aqui para João Pessoa, né, e como eu já disse, né, lá no jornal, a questão da charge, e lá foi quando eu comecei a ter um contato mais próximo assim, com outros artistas. Conheci Flávio Tavares no jornal, e Miguel dos Santos, né, também, eu conheci ele indo ao jornal. E aí começou todo esse contato com outros artistas, e a questão também de ser autodidata, né? Eu sou autodidata. Mas tudo vem assim, de um processo lento, de você conhecer, ter contato com outros artistas, e conhecendo, entende? E comecei assim uma coisa, o meu trabalho no início era bem figurativo, entende? Mas depois, com o tempo, você vai se soltando, você quer fazer outras coisas, quer trabalhar outros temas, entende? E eu acho que deve ser assim, a arte ela tem que ser livre, tem que ser liberta, não tem... A gente pensa sempre em um estilo, né, que eu acho uma coisa já meio démodé, né, essa questão de estilo. O artista tem que ter um estilo, tem que criar uma coisa que parece uma grife, entendeu? Acho extremamente, hoje eu acho que não funciona mais. A arte tem que ser contemporânea, moderna, e o artista tem que ser livre, ele pintar, ele fazer aquilo que bem entende, sem essa preocupação de criar uma marca, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelas esculturas, pela arte em pedra, né? Pela escultura, pela forma tridimensional, como eu já falei. E a pedra é uma coisa que me fascina, né? Você pegar um bloco de pedra, alguma coisa assim, e de repente você tirar dali uma imagem, né, que seja figurativa ou abstrata, é uma coisa que realmente me encanta. Eu adorava e gosto muito ainda da obra de Cavalcanti, Portinari, aqui no Brasil, artistas brasileiros, né? Portinari, de Cavalcanti. Eu acho que realmente eu sofri influência desses artistas, né? Porque são brasileiros, são artistas
nossos, claro, né? E aqui na Paraíba, por exemplo, Flávio, por exemplo, é uma grande referência, né? Que é um artista acessível, que dá atenção àquele artista que está começando, vai lá no ateliê dele, ele tem atenção, tudo. Miguel, a mesma coisa, entende? E vários outros, entende? Então, eu acho muito normal o artista ter influência, né? Ser influenciado por outros artistas. Agora, é interessante que às vezes assuma, né? Porque muitas vezes ficam, fulano está copiando não sei quem, pode... Não, eu acho que não, eu acho que isso é normal em qualquer profissão, seja nas artes plásticas, ou no jornalismo, ou na literatura, é muito normal você sofrer influência, você gostar de um determinado pessoa, de um determinado escritor, artista, e você sofrer influência, isso é normal. Eu acho que cada trabalho que você faz é como um filho, realmente. É até um exagero a gente falar assim, né? Mas é como um filho, realmente, você quer estar perto, entende? Muitas vezes eu gosto que eles fiquem aqui, perto de mim, e você não sente nem vontade, às vezes, de vender, porque é um momento tão maravilhoso, né? Você transformar uma tela, né, que existia apenas como um objeto, e você transformar numa obra de arte. Nasceu de você, nasceu do seu íntimo, entende como é que é? Então, eu gosto mais assim, quando vou expor, eu prefiro primeiro preparar tudo, fazer logo o que eu tenho né, e para depois cuidar da própria exposição, né? Porque uma coisa atrapalha a outra, com certeza. Se você vai fazer uma exposição e você diz, não, eu vou expor daqui a 30 dias, então eu tenho que pintar não sei quantos quadros, tenho que fazer não sei o quê, isso realmente é horrível, né? Porque impõe, né? Você fala, não, tenho que pintar, e aí não é assim, você não pode... É uma coisa que eu, sinceramente, eu não consigo trabalhar se não vier essa vontade. O nome inspiração hoje é até um pouco, não se usa muito, tá? As pessoas acham o nome inspiração um pouco ultrapassado, talvez. Como é que foi para você explorar? Teve um significado especial porque é lá fora e é uma coisa brasileira que acontece lá, que é para mostrar os artistas daqui. Como é que você sentiu? Você gostou? Como é que foi a experiência? Olha, eu digo que foi maravilhoso, né? Porque primeiro eu estava expondo com meu filho, né? Pela primeira vez a gente expôs juntos, e foi uma coisa maravilhosa porque você está mostrando o seu trabalho fora do seu país, também para muitos brasileiros que estão lá, é um reencontro, né? Mesmo que muita gente você não conhece, mas que vão ter a oportunidade de ver o seu trabalho, de você mostrar o seu trabalho para outro público, para pessoas de outro país. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Para mim foi uma maravilha, né? Veja bem, a escultura, eu ainda não consigo, por exemplo, fazer muita coisa abstrata na escultura, entende? Quando eu penso numa escultura, eu já penso numa forma figurativa, entende? Porque como o meu trabalho já foi muito figurativo, então eu já penso na questão tridimensional, né? Vem aquela imagem que fixa na minha mente, né? A figura saindo daquela pedra, né? Porque na verdade é isso, né? Você, quando você esculpe, você tira de dentro da pedra, ou da madeira e tal, algo que já existe, ou já existia no seu pensamento, né? Quando você pensa na escultura, então, ela está ali dentro, você vai tirar aquilo que você entende como é. E a mesma coisa com a tela também, né? É uma coisa muito difícil da gente explicar assim, de forma muito detalhada, né? Porque o processo criativo ele é muito difícil assim, porque é uma coisa que vem fluindo, né?
entende? Em cada pessoa, né? Ele vem fluindo.